Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando essa live que nós vamos tratar sobre as mudanças da reforma, as mudanças referente à aposentadoria especial. E hoje eu convidei para essa live o meu amigo professor Hélio Gustavo Alves. Professor Hélio, que vai participar aqui com a gente hoje. Nós vamos falar também sobre os profissionais da saúde em relação a essa aposentadoria especial. Vamos dar enfoque para esses profissionais. Deixa eu só... Para convidar agora, a gente tem que apertar aqui, ó. Na verdade, ele tem que enviar a solicitação aqui. Professor, pode enviar a solicitação. Deu certo aqui? Ele tem que enviar a solicitação aí. Me convide. Aqui, ó. Olá, boa noite. Olá, eu não estava te ouvindo, acho que, será que o pessoal está ouvindo a gente ou não? Era bom que o pessoal Se manifestasse se está comentasse aí ouvindo a gente ou se não? o som tá legal, se tá dando para ouvir. Nossa, correria, gente, meu Deus do céu. Vamos lá, o pessoal está chegando, já estou vendo alguns alunos que entraram. Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Aham. Tá, eu acho que Eu vale tô a pena eu tô você... sem fone, mas tá dando Então, para me ouvir bem? tá dando, mas provavelmente vai dar eco. Você não tem fone para colocar? Tá. Pega um fone. Eu vou pedir para Milton pegar um fone aqui para mim. Tá bom. Então, a gente vai falar hoje sobre aposentadoria especial, né? E a gente vai abordar a questão dos meios e provas da aposentadoria especial dos profissionais de saúde, ainda mais a gente vivendo essa questão pandêmica, como que vai ficar essa questão da aposentadoria especial dos soldados, né, dos super-heróis aí da área da saúde, que Que é sempre os que foi tão estão. complicada, né? E aí a professora Carla me convidou para fazer essa live sobre essa questão da aposentadoria especial. A gente bateu um papo, eu achei bastante interessante, porque é algo que nos preocupa bastante mesmo, né, Carla? Então, acho que o pessoal está entrando ainda, o pessoal está chegando, só para a gente fazer uma introdução do que a gente vai falar, então, que é essa questão dos meios de provas e o reconhecimento profissionais. A ideia é essa, ela está se ajustando lá Só um junto com o minutinho, marido professor. dela. Eu vou conectar o meu fone aqui. Tá, Só fica à espere só um vontade. momentinho. Não, mas a gente E vai falar aí. tá Aí, voltou. certo? Bacana, tudo certo. Bacana. Bacana. Então, eu estava falando para eles que a gente vai falar sobre a aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde, né? E que é um tema preocupante, é um tema que sempre teve essa preocupação da academia no reconhecimento do tempo de serviço especial e agora mais do que nunca, né? Agora o profissional da área da saúde é a bola da vez, todos os holofotes estão ali direcionados para os profissionais da área da saúde São os heróis no campo de batalha, né? os heróis no campo de batalha. Então, você quer começar, Carla, a falar sobre o tema? Pode ser. Então, eu convidei o professor Hélio, fico muito feliz. Nós já conversamos, já conhecemos muito antes de eu começar o mestrado na PUC, né? Nos conhecemos de congressos. Inclusive, me inspirou a essa ideia para eu escrever o livro, que nem é da área do direito, né? Que é de crônicas e poesias. Na época, me incentivou tanto, não, escreve. E
resolvi seguir esse Acho que nos conselho. conhecemos há mais de 10 anos, ou não? Sim, 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 há Mais mais de de 10 10 anos. Que anos. legal, que bacana. O tempo passa. E daí eu quis chamá-lo, convidei para abordar esse tema, porque a aposentadoria especial, né, até então, antes da reforma da Previdência, não existia idade mínima, né? Então, agora existe a idade mínima, que para a maioria dos casos seria os 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Naquelas atividades que, após cumprido 25 anos em atividade especial, isso na regra definitiva, a gente está dizendo, né? Não na regra transitória. Ou 58 anos para aqueles que teriam direito com 20 anos, ou com 55 anos para aqueles que teriam direito aos 15 anos, são os mineradores, né? Que após trabalhar por 15 anos nessas condições, eles teriam direito à aposentadoria. E é muito complicado, né? Um contrassenso a gente colocar uma idade mínima para esses profissionais, justamente porque a ideia da lei era proteger esses trabalhadores, para que não tivesse um prejuízo tão grande à sua saúde para trabalhos insalubres ou integridade física em relação aos trabalhos periculosos. E essa reforma da Previdência, além de instituir isso, ela instituiu também a regra de transição, que são os pontos. Então, na maioria dos casos, tanto o homem quanto a mulher deve cumprir 86 pontos em relação à soma da idade mais tempo de contribuição, além de cumprir os 25 anos na atividade insalubre ou periculosa, né? Esse tempo de contribuição não precisa necessariamente ser na atividade especial, mas tem que ser pelo menos 25 anos para esse tipo de, no caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. E se a gente for parar para pensar, a regra de transição, ela também é muito pesada. E daí a gente tem um exemplo muito forte nesse momento. A gente está enfrentando aí essa pandemia, a questão do coronavírus. Sabemos que o risco de contágio é alto para esses profissionais, muito mais. Estamos vendo quanto desses profissionais estão sendo contaminados, não só aqui no Brasil, quanto no mundo. Tem saído vários dados, inclusive na Itália, um índice alarmante de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem que estão vindo a óbito justamente por cuidar da saúde dessas pessoas. Então, eu acho que é a hora da gente parar, da gente refletir se essa norma, nós que já trabalhamos com isso, para a gente era um pouco mais evidente que não era uma norma adequada. Mas será que a camada política, as outras pessoas da população, a camada mais leiga, consegue entender como que a gente não pode instituir essa idade tão avançada para esses profissionais de saúde que a gente deve tanto nesse momento que estão ali se doando e correndo risco de vida? Exatamente. Até porque o enquadramento da aposentadoria especial dos. Porque quais são as espécies de enquadramentos que caracterizam a aposentadoria especial? São os riscos físicos, químicos, biológicos ou associação dos agentes. Os riscos biológicos, se a gente parar para observar, praticamente todos os riscos dentro do quadrante dos riscos biológicos são bactérias, fungos, parasitas, vírus, trabalhos em estabelecimento de saúde, com tratamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, ou com manuseio de materiais contaminados com lixo hospitalar ou lixo de rua. Todos esses riscos dentro do quadro biológico se enquadra a questão da área da saúde, né? E aí, sempre teve que se demonstrar ali a questão do médico. Antes de 1995, antes de 28.495, bastava ser médico. Sendo médico, você tinha direito aí à atividade especial. A partir de 28.495, já não se enquadrou as categorias. Se enquadrou Sim. pelo meio ambiente do trabalho. E aí o médico e outros operadores da área da saúde começaram a ter uma problemática no reconhecimento do tempo de serviço especial. Por quê? Porque ele não estava exposto de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Ou seja, havia ali
uma complicação para verificar, para demonstrar, para comprovar que ele estava todo o período de trabalho num risco biológico, ou seja, às vezes ele estava só clinicando no seu consultório, portanto ele não estava exposto ao agente agressivo. E aí o médico começou a ter problemas no reconhecimento da atividade especial. O médico, o fisioterapeuta, entre outros ali da área da saúde, começaram a ter problema de reconhecer esse tempo de serviço por não conseguir demonstrar que o meio ambiente do trabalho realmente era um meio ambiente de trabalho insalubre. Dentistas, entre outros. Ou seja, não conseguia fazer, principalmente aqueles dentistas autônomos, por exemplo, os contribuintes individuais, que o PPP sempre nunca deu importância para o PPP, aí não conseguiu comprovar a atividade do PPP. A Jéssica acabou de entrar, minha sócia lá no escritório, falando aí de dentista, né? Então essa questão do dentista que é um problema que a gente tem lá no escritório de comprovar. É um PPP que não tem retroativo, não tem uma... Ele mesmo não conseguiu guardar provas que caracterizassem que realmente exerceu atividade no dia a dia ali, né? Mesmo radiografia, até porque quem tira radiografia é o próprio dentista, né? Então ele está enquadrado até com radiações ionizantes, o dentista, né? Mas a questão do médico, eu entendo, Carla, e aí eu não sei se você comunga do meu pensamento ou não, e quem está nos assistindo, isso faz parte da academia. Às vezes as pessoas não coadunam do entendimento, mas se respeitam e aí vai chegar lá, você vai chegar ao entendimento daquele que você coaduna as suas ideias melhor, ou com as minhas ou com a da doutora Carla. Então, não sei se você coaduna comigo ou não, a questão do médico ou a questão do profissional da área da saúde, o risco dele é iminente. Ou seja, pode ser menor ou maior, mas o risco de contaminação, o risco da infecção, né, propriamente dito, ele é iminente, full time, né? A não ser que seja aquele médico que trabalha, por exemplo, num plano de saúde, validando, glosando contas que vêm do hospital. Aí esse médico não clinica. Aí realmente esse médico não tem direito a uma aposentadoria especial. O que é muito raro, né? Que é raro. Ou seja, esse médico que trabalha só com a área administrativa. Aí ok, aí realmente não tem direito. Agora, se o médico ele está dentro da sua clínica propriamente dita ali, ele tem um contato com o paciente, ele está próximo do paciente, inalando todas as partículas expelida pela fala, né? Tem uma série de outros riscos que são incontroláveis, independente da utilização do EPI. Está aí a pandemia, em que médicos dos Estados Unidos, onde tem maior índice de EPI, de entrega de EPI, maior índice de treinamento. Eu estudei na UCLA erro médico odontológico, então eu estive lá, eu vi, ninguém está me contando, eu sei como é que é lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a preocupação na questão do erro médico, etc. Então ninguém me contou, eu estou dizendo. Lá tem um alto índice de preocupação com o meio ambiente de trabalho. Lá, com todos aqueles EPIs, os médicos estão sendo contaminados. Imagina fora dos Estados Unidos, Brasil, América Latina, Peru e etc. Como que funciona isso, né? Então é uma loucura, né, gente? Então acho que a questão do médico, até porque ao recolhimento por parte do hospital da luta da aposentadoria especial, né? Acho que o INSS deveria repensar essa questão do enquadramento da aposentadoria especial pelo risco iminente. O que você acha, Carla? Inclusive, tem até a Lígia está comentando, né, que deveria ser flexibilizada a questão da habitualidade e permanência. Eu também concordo, né? Existem algumas decisões que não são favoráveis a esses profissionais da saúde quando não comprovado a habitualidade e permanência, né? Mas muitos outros entendem, eu acho que ainda é a maioria, que não precisa comprovar habitualidade e permanência. E eu concordo com isso. Eu acho que vai mais ou menos
nessa posição que você está abordando, né? O coronavírus, eu acho que ele é um exemplo muito fácil das pessoas entenderem que o risco, ele está a qualquer momento. Tá voltando um pouco o som, tá? Às vezes eu me perco um pouco. Mas é tudo que você falou, a pessoa está exposta a qualquer condição, ela pode pegar qualquer doença, ela não precisa estar ali o tempo todo, o risco é a qualquer momento. E o problema maior, Carla, o que acontece? Hoje, com a aposentadoria especial, a qual eu tô até com o meu livro aqui, que eu queria indicar para vocês, um guia prático dos benefícios previdenciários. A hora que a Carla me ligou já tarde, eu falei, Carla, eu estou revisando exatamente o capítulo da aposentadoria especial. Eu trago aqui todos os meios de provas possíveis e impossíveis para que a gente possa enquadrar a aposentadoria. Para você ter uma ideia, o artigo 19, inciso 1º da Emenda Constitucional 103, trouxe todo um novo regramento para a aposentadoria especial, né? Onde os homens e mulheres terão que ter uma idade mínima para se aposentar, né? Ou seja, 15 anos de contribuição e vai ter que ter 55 anos de idade, 20 anos de contribuição e 58 anos de idade. Ou se for uma atividade especial dentro dos 25 anos, você vai ter que ter 60 anos de idade. Meu Deus do céu. Que é a maioria, né? A maioria, quase todos são com 60 anos. Ou então a regra de transição, que você vai ter que ter no mínimo 15 anos de contribuição, se for o tempo especial, mais 66 pontos. Ou 20 anos de contribuição, mais 76 pontos. Ou 25 anos de contribuição, mais 86 pontos. Ou seja, não basta atingir só os 25 anos de contribuição, né? Eu trago aqui até o exemplo aqui, vários exemplos no livro de quanto tempo a pessoa vai ter que pagar a mais pela regra de transição, ou então ter que atingir a idade, né? Até só para, desculpa só para não te interromper, teve até uma colega aqui que falou assim, mas é médico e profissionais afins. Esse é o problema. Médico ainda se forma mais velho. Agora, profissionais afins como enfermeiro, por exemplo, eles se formam ali com 20 anos de idade. Entendeu? Então, vamos pegar um homem, 20 anos mais 25, com 45 anos ele iria se aposentar. Agora não, ele vai ter que ter idade mínima, né? Então, dos 45, ele vai ter que ter a idade mínima de 60 anos de idade. Então, ele vai ter que aposentar, vai ter que para trabalhar mais 15 anos. Técnico de enfermagem, como a Lígia já disse. Então, você trazer a idade para dentro da aposentadoria especial, me parece que fere todos os princípios constitucionais e todos os princípios dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, totalmente contra o sistema de proteção social, né, de seguridade social. Totalmente. Qual que é o objetivo da aposentadoria especial, Carla? Fazer com que a pessoa trabalhe o quanto menos naquele agente agressivo, a exposição a agente agressivo. Vai fazer com que a pessoa fique até quando para correr o risco de ser contaminado, né, Carla? Exatamente. E eu queria até trazer um dado. Ontem eu recebi uma informação, né? O COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, ele foi informar o número de óbitos que ocorreram entre os técnicos de enfermagem, entre os enfermeiros, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós já temos um total de 16 mortes, tá? Desses profissionais. 16 mortes? Isso só entre os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem também. Na Itália, é um dado muito alarmante em relação ao número de médicos que também faleceram e o número de médicos que contraíram o coronavírus, né? A Covid-19. No caso aqui, posso até confirmar o número exato, mas que eu me lembro eram mais de 10 mil profissionais. Então, para a gente ver o quanto que é urgente, né? A gente tratar com diferenciação esses profissionais para que se atinja a igualdade, né?
e para que a gente Sim. proteja, para que a gente trate eles com dignidade, para que a gente também retribua esse tanto de cuidado e de amor que eles nos trazem, né? Exatamente. Falando um pouquinho sobre. Tá, a gente está falando, tá trazendo aqui uma série de dados importantes com relação à, à questão da área de saúde, os profissionais da área da saúde, e que realmente eles estão ali com risco iminente e tal e tudo mais. Então, assim, existe o IRDR-15, que inclusive foi do meu escritório, que quebrou o PPP, fez com que o PPP não tivesse mais força nenhuma. Até porque o PPP, Perfil Profissional Previdenciário, é um documento preenchido pela empresa, né? E ali vem uma única pergunta dizendo se o EPI é ou não eficaz. Vem uma pergunta no PPP, categórica, e a pergunta é: o EPI é ou não eficaz? E geralmente vem sim. Só que você imagina, como que uma única pergunta vai analisar se o EPI era ou não eficaz dentro de anos trabalhado num hospital? Dentro de anos. Vamos supor que aquele colaborador trabalhou 10 anos no hospital. Será que o EPI sempre foi eficaz? Né? Será que o EPI sempre foi entregue devidamente? Então eu trago aqui um roteirinho para vocês de qual foi a minha tese dentro desse RDR-15, cara, aqui da 4ª região, né? O que eu faço? Eu sempre peço cópia da ficha de entrega de EPI. Ou seja, se a cópia da ficha de entrega da EPI não foi entregue à EPI, isso quer dizer que se o EPI não foi entregue, ele estava realmente exposto aos agentes agressivos e não se discute mais. Ponto. Ou Boa. seja, o EPI não foi entregue. Ele estava exposto, categoricamente exposto aos agentes agressivos. E aí, o que interessa ou não se a resposta lá no PPP está sim que o EPI é eficaz? É mentirosa. Aquela resposta não coaduna com a realidade. Outro documento que eu peço sempre, e essa é uma dica que eu trago para vocês que poucos sabem, é um documento que se chama FISPIC, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. FISPIC, Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. Essa FISPIC é uma ficha de produto químico onde vem ali escrito todos os riscos que esse produto químico, o qual o operador vai conduzir, tem. Só que essa FISPIC ela tem que ser atualizada a cada novo produto químico. Vocês acham que um hospital consegue atualizar todas as FISPIC? Poucos hospitais fazem isso. Eu falo porque eu vivo o dia a dia. Você acha que as empresas conseguem realmente atualizar a FISPIC? Não. Então, se o empregado não tem a FISPIC em mãos, a FISPIC é o que denuncia os cuidados que ele tem que ter com aquilo que anuncia quais são os cuidados que ele tem que ter para conduzir aqueles produtos. É onde ele denuncia quais são as complicações que ele vai ter. Se o empregado não teve acesso a essa informação, ele estava totalmente exposto aos agentes agressivos. Portanto, não vale nada o PPP. Outro documento que eu peço, tá? Mais dois eu trago aqui para dar a palavra para a Carla, é o PPRA e o PCMSO. O PPRA é o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Se o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais ele não coaduna com a realidade do meio ambiente do trabalho, se o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é da NR9, Norma Regulamentadora número 9, ela não atinge o ideal do ambiente do trabalho, está desatualizado, mudou o hospital, o layout do hospital não atualizou o plano de prevenção de riscos ambientais, nem o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não trabalhou desse controle médico de doenças ocupacionais dentro do meio ambiente de trabalho. Se o PPRA, o PCMSO e a FISPIC e a ficha de entrega de EPI, eu lendo junto com o PPP, se eles não se falam, se eles não se conversam, PPP não vale nada. E aí, o próprio STF, no ARI 006, acho que fala que o EPI só deixa de ser eficaz para ruído. O EPI só deixa de ser eficaz para ruído. Para os outros agentes agressivos, tendo EPI e comprovando que é eficaz, não tem direito à aposentadoria especial. Então, o que o STF decidiu? Olha, gente,
Se tem EPI e é eficaz, não tem direito à aposentadoria especial. Ok. Se tem DPI, não tem direito à aposentadoria especial, portanto, se não tem EPI, obviamente, o STF disse o quê? Que tem direito à aposentadoria especial. Então, onde que eu tenho que enquadrar a aposentadoria especial, Carla? Nessa falha da empresa para com a entrega das devidas proteções do meio ambiente, da saúde do trabalhador e segurança do trabalhador. Às vezes eles mesmos nos fornecem elementos para a gente confrontar, né? PPP e laudo que eles estão muito divergentes. E também eu gostaria de abordar em relação aos profissionais autônomos, né? Então, aqueles que têm a sua clínica, como que eles podem fazer para comprovar essa especialidade? Dá para contratar um perito para avaliar que a pessoa está exposta a essas condições insalubres, né? Esse profissional da saúde. Então, o dentista, por exemplo, o médico, a gente faz muito isso no escritório e a gente costuma ter sucesso. Sim, porque daí o profissional autônomo, ele está sozinho, né? E ele não teve uma preparação na faculdade de pensar na aposentadoria. Aliás, o brasileiro, ele não tem uma cabeça securitária, né? De pensar no amanhã, né? De fazer uma preparação para o seu envelhecer, né? O brasileiro, ele vive hoje, né? Então, se eu tenho dinheiro, eu vou fazer uma viagem hoje, né? Eu digo por mim, se eu tenho dinheiro, eu tomo um peramanca. Se eu não tenho dinheiro, eu tomo um vinho mais barato. Então, assim, a gente não está preparado previdenciariamente para isso. Você acha que um recém-formado da área de medicina, ou um dentista autônomo, vai pensar em guardar a documentação para a sua aposentadoria amanhã? Óbvio que não. A gente sabe que não. Então, acho que falta um pouco dessa noção para os profissionais autônomos de pensar no dia de amanhã. Agora, se ele não fez essa lição de casa, a gente vai ter que tentar fazer com que ele construa esse histórico laboral comprobatório que demonstre que ele realmente exerceu a atividade e que estava exposto a agentes agressivos. Então, pode ser dentista, os prontuários dos seus pacientes, o que ele trabalhou, né? Pode ter uma série de provas. Eu trago porque por si só o PPP e o laudo não basta. A gente tem que construir uma série de documentos para comprovar isso. E é tão interessante isso, viu, Carla? Às vezes até o plano de saúde lá que ele está inscrito. Para você ter noção. Certificados. Eu escrevi no meu livro, na página 206, eu escrevi um capítulo no meu livro só sobre provas, porque parece que a Carla trabalha há muitos anos, a família dela, Carla tem pedigree, a mãe dela trabalha 150 anos aí em Londrina como direito previdenciário, o pai dela 300 anos, o irmão dela mais 50 e a Carla mais 70 anos, né? Ela tem cara de novinha, mas tem 70 anos, a Carla. Obrigada. Então, assim, eu escrevi um capítulo só sobre provas, porque eu vejo que a grande falha dos advogados previdenciários é em fazer a prova. E realmente, a alma do processo administrativo e judicial é a prova do processo. Então, eu escrevi um capítulo inteiro só sobre provas. E na página 206, não sei se está dando para ler aí, né? Tem a parte de médicos aí, tá para ver? Ele fica ao contrário, né? Então fica difícil. Ao contrário? Tá. Eu escrevi só um capítulo sobre médicos, na página 206. É um rol de documentos que serve para comprovar a atividade do médico. Então, assim, eu trago aqui, um monte de documentos aqui que você pode utilizar, blocos de receituários, convênios com laboratórios, cadastro no órgão competente de sindicatos e associações, os certificados em cursos, né? De curso, notas fiscais que você entregou, apesar que o profissional liberal no Brasil tem mania de não dar nota fiscal, né? Enfim, eu trago aqui uma série de recomendações. Compra de materiais, às vezes, na nota fiscal. Compra de material, exatamente. Você não vai comprar caixas de 100 seringas por mês para usar droga, né? Porque senão você já teria morrido, você não estaria se aposentando. Ou seja, para a tua atividade, entendeu?
Sim, sim. Sabe que eu gostaria de comentar também em relação com essa mudança da aposentadoria especial, professor? É bom lembrar que a renda não é mais de 100%. Então, agora, como que está sendo? 60% mais 2% do que ultrapassar os 20 anos no caso dos homens, 15 anos no caso das mulheres. Então, antes era 100%, não tinha fator previdenciário na aposentadoria especial, e agora não é mais 100%. E lembrando que não tem mais o descarte dos 20% dos menores salários, né? É 100%. A média aritmética é do 100%. O que ficou horrível, né? Ficou horrível para quem Então, trabalha aí na. eles tiveram duas desvantagens, né? Sim, sim. Eu trago aqui na página 171. Olha que coincidência. Na página 171 está o cálculo. Os cálculos no meu livro, na página 171, uma mera coincidência. Como é que serão os cálculos da aposentadoria, né? Então eu demonstro ali naquele 171, que é um estelionato, né? Ligado ao Código Penal, é estelionato, né? Eu trago ali o estelionato que o governo aplicou na população da renda dos benefícios, né? Que é de 60% mais 2% a cada 2 anos de contribuição, né? Então, assim, você fica numa situação muito delicada, né? Porque você vai ter que ter aí, para atingir 100 pontos, você vai ter que ter aí 20 anos de contribuição aí no mínimo, uma coisa absurda, né? É, Principalmente na regra de transição. Então houve uma perda muito grande no cálculo da aposentadoria. Ele perdeu ali, além de ter na média aritmética cair para 60% e 2 pontos a cada ano de 2%. contribuição, ele perdeu ali na média aritmética. Antigamente se dispensava os 20% das menores contribuições. Agora esses 20% mantiveram para o cálculo e calcula assim em cima dos 100%. Isso vai cair muito. Ele tem uma média aí de 75% de perda da aposentadoria se ele não tiver mais os 2 pontos. O que é uma agressão muito grande, principalmente para quem exerce atividade especial, né? Que vai trabalhar menos, portanto, o seu tempo de serviço vai ser menor. Né? E às vezes essa aposentadoria especial, na prática, ela é quase inoperante em alguns casos, né? Então, vamos pegar uma mulher, por exemplo, que trabalhou 25 anos na área insalubre e ela tem, vamos supor que ela não trabalhou em outra atividade, tá? Só em atividade insalubre, porque para essa pontuação da regra de transição não necessariamente precisa ser tudo insalubre. Precisa ser, por exemplo, os 25 anos só insalubres. Então, vamos supor que ela tem que ter quanto de idade nesse caso? Ela teria que ter 61 mais 25, 86. Vai aposentar por idade antes Do que? do que de forma especial, mesmo trabalhando numa condição insalubre. Por isso que eu falo que acabou a aposentadoria especial para alguns casos. Retalhou a aposentadoria especial. Acabou a aposentadoria especial. Esse é um caso que ela esteve exposta ao agente agressivo, tá? Ela esteve exposta ao agente agressivo. Ela trabalhou totalmente com a sua saúde exposta e não vai ter a proteção social da aposentadoria especial. Entendeu? Não vai ter essa proteção social. E aí eu vou trazer uma tese aqui para quem está me assistindo e quer começar a divulgar na área da advocacia empresarial. Vou trazer uma tese aqui, apesar que não é do tema, acho que deixa para lá a tese, né, Carla? Fica à vontade. Não sei se o pessoal vai querer a tese ou não. Acho que a gente está falando de benefícios. Acho que eu não vou trazer a tese da aposentadoria da advocacia empresarial. Só se o pessoal se manifestar, cara. Tá todo mundo muito quietinho aí. Ninguém tá falando nada. Então acho que eu não vou trazer. Estamos falando fala. A Lígia falou, fala. Tá. Qual que é a tese que eu estou trazendo aqui, gente? Que eu criei e já estou aplicando dentro do meu escritório. É uma tese muito interessante, tá? A alíquota da aposentadoria especial, ela foi criada para o financiamento da aposentadoria especial. Ou seja, a alíquota da aposentadoria especial, do SAT e RAT, ela foi criada para o financiamento da aposentadoria especial. Essa senhora, por exemplo, que estava para se aposentar na especial e com a regra de transição, ela não vai precisar nem usar o tempo de serviço especial, portanto, ela se aposentou por idade. Eu, empresa, quero restituir
a contribuição previdenciária que foi Mas feita para custear. exatamente, está fazendo uma contribuição em contrapartida, a pessoa que Exatamente. iria se beneficiar não está sendo beneficiada, então não tem sentido. Então me redevolve a aposentadoria especial. Ou, por exemplo, um empregado que vai tentar se aposentar e o tempo de serviço que ele trabalhou na empresa com advogo, que ele está lá 10 anos, por exemplo, o PPP dele não é aceito, o INSS não aceita. O que eu faço? Eu pego todos os setores. Ô Osório, um grande amigo meu lá de Blumenau, meu paizão lá de Blumenau, acabou de entrar aí. Um beijo, Osório, saudade, meu irmão. Então, olha só, a questão da aposentadoria especial. Eu pego lá um empregado que tentou buscar aposentadoria especial e aí ele não conseguiu a aposentadoria especial porque o INSS não reconheceu o seu tempo de serviço como especial. Eu pego aquele empregado, todos do setor do qual ele trabalha, de todos os empregados que trabalham no mesmo setor, eu deixo de contribuir a contribuição do SAT e restituo os últimos 5 anos de todo o setor. Então, essa é a minha tese que eu criei e que a gente tem tido êxito no escritório. Então, é uma tese que eu trago para vocês. Se está acabando a aposentadoria especial, ok. Então, eu não quero mais contribuir para o SAT. Porque foi Justo, né? criada, o fato gerador do SAT é a aposentadoria especial. Se não tem aposentadoria especial, não tem que ter a contribuição previdenciária. Concorda com essa linha de raciocínio, cara? Concordo. Né? Então, assim, quem gostou, fica me devendo um vinho, perfeito? Então, você que está me assistindo aí, pode me dar um Barca Velha, um Peramanca, um vinhozinho desse, tá bom para mim. Professora, algumas pessoas estão comentando sobre a impossibilidade de conversão da atividade insalubre, né, com essa reforma da Previdência. Então, realmente eu acho que é algo muito difícil, porque após 12/11 de 2019, a gente não está conseguindo converter mais atividades insalubres e perigosas. Não pode mais. Então, né? na aposentadoria especial, isso a gente está falando, tá, gente? Na aposentadoria por tempo de contribuição comum, né? Então, às vezes, a pessoa não conseguia computar o tempo inteiro para aposentadoria especial, né? Vamos supor os 25 anos, mas convertendo o homem 40% e a mulher 20%, junto com outras atividades não insalubres, às vezes fechava o tempo. E agora, pós 12/11 de 2019, a gente não está mais conseguindo converter. Tem que cumprir as regras de transição, que são 4 da aposentadoria por tempo de contribuição, mas a gente não está mais conseguindo converter pós esse período. A não ser que ele tenha o direito adquirido até a data da mudança da regra. Sim, né? sim, Aí exatamente, ele mas fazer pós essa conversão. essa... É para esse que a gente está falando. Tá? Ou aquele que vai tentar buscar aposentadoria integral, não consegue. Eu estou vendo que a professora Priscila, lá de Blumenau, também está aí, está falando que me deve alguns vinhos. É verdade, hein, Pri? Vou cobrar. Ela trabalha num sindicato muito grande lá. E é isso. Fica a dica aí, Pri. Olha só. Você que... Ó, tem até pessoal de Rondônia aí, a Valesca de Rondônia, uma turma boa. O professor Washington também está nos representando, lá de Brasília. Tá boa a live, hein? Tá bem frequentada a live, hein? Não tem faixa branca aí, viu, cara? Só tem faixa preta nos assistindo. A gente não pode errar, hein? A gente não pode errar. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, olha só, fica a dica. Mesmo que não seja por tempo de conversão, mas seja aposentadoria por tempo de contribuição, onde você vai reconhecer ali o tempo especial inteiro, né? Ele pode ter esse problema de não conseguir o reconhecimento da atividade especial. Então, eu, como advogado de empresa, eu quero que devolva as contribuições dele e de todo o setor, porque se todo o setor está com o mesmo PPP, é o mesmo ambiente de trabalho, se é o mesmo EPI, mesmo agente agressivo, cessa a contribuição daqui para frente e pede a restituição para o passado. Óbvio que eu sou muito conservador na minha advocacia, não sou louco, né? Aqueles tributaristas loucos que cobram honorários por liminar. Não. O que eu faço? Eu tomo toda uma medida judicial para pedir primeiro uma liminar para deixar de pagar. Aí com essa liminar eu deixo de pagar. Depois da segurança eu vou lá e faço a compensação desses últimos 5 anos. E não é um dinheiro qualquer, é um dinheiro grande. Então, assim, vale a pena ficar de olho nessa advocacia previdenciária empresarial também, tá? Sim, muito bem lembrado. E já que a gente está falando, acho que muitos que estão ouvindo a gente são advogados previdenciaristas, né?
é bom a gente pensar também, tem o direito adquirido, então quem adquiriu o direito antes da reforma da Previdência não há nenhum problema, não é afetado com essas mudanças da lei, né? Mas, por exemplo, outro dia eu atendi uma cliente, uma dentista, que ela faltava 2 meses para ela atingir o direito à aposentadoria especial. Daí, no caso, ela cumpriria o direito a aquela regra de transição da aposentadoria integral, que falta 50, só pagar 50% de pedágio para quem falta menos de 2 anos para se aposentar, né? Lembrando que nesse caso tem fator previdenciário, então a gente tem que avaliar se vale a pena pedir naquele momento ou não, né? Que existem diferenças salariais entre as 4 regras. Mas eu consegui demonstrar, quer dizer, eu acredito que sim, porque ela tem provas fortes, um período que ela trabalhou sem registro nessa atividade. Olha que interessante. Daí, o que acontece? Ela fecha o direito antes da reforma. Sim. E daí a gente não precisa fazer ela cumprir essa regra de transição pós-reforma. A renda dela fica alta, bem mais alta, sem fator previdenciário, 100% mesmo e com 20% dos descartes. Então, lembrando que às vezes a gente tem que tentar pós-reforma, comprovar alguns períodos anteriores para ver se a gente pega aí um direito adquirido e foge dessa reforma, né? Agora mais do que nunca, principalmente para sair, quem está próximo ali da regra, próximo de completar o tempo. Eu fiz um cálculo esses dias no escritório, por causa de um dia, ele ia ter que trabalhar mais 8 anos. Por causa de um dia, ter que trabalhar mais 8 anos. Olha que loucura. Porra, e aí tal, não sei o que, a sorte desse cara é que ele serviu o exército. E por isso que não dá para atender Sim, o cliente, dá para utilizar. mais ou menos. Não dá para. Você tem que ficar 1 hora com o cliente e perguntar se você viu o exército, trabalhou na roça, né? Você exerceu alguma atividade informal que a gente consegue comprovar? O que a gente consegue fazer? Tem que explicar, dar uma aula para o cliente, do que é prova, às vezes qualquer meio de prova que ele entende como fútil, uma prova fútil, para nós vale muito. Sim, Até porque é a hora no da rural, gente por juntar exemplo, é uma prova os por ano, caquinhos. né, Carla? No rural, uma prova vale pro ano inteiro. Sim, Entendeu? sim. Uhum. Entendeu? Na prova rural. Dá pra gente juntar início, meio e fim, às vezes até mais, né? Isso, até mais, entendeu? Então assim, né, deixa para o advogado pensar, tem que falar para o cliente. Traga tudo que você... Eu sempre falo para o cliente, ó, vai em casa, joga tudo na mala e vem para o escritório. E aí vem a mala do cliente. A mala do cliente não. Vem o cliente com a mala. Entendeu? E aí vem o cliente com a mala, deixa pra gente pensar. Deixa eu jogar o jogo. Me traga tudo que a gente vai jogar o jogo. Então não dá para atender Às vezes eu vejo que o advogado reclama que a perícia é mal feita, porque é feita muito rápido, que o atendimento de servidor é ruim, não sei o quê. Tá aí o teu atendimento, como é? Né? Será que o seu atendimento condiz para atingir a expectativa realmente do direito, né, Carla? Não dá para atender de qualquer jeito, tem que atender... Para a gente atingir o resultado, né? Atingir o resultado, né? Ninguém está perdendo tempo para atender cliente para não ganhar processo, todo mundo tá tentando ali... se o cliente foi até teu escritório, é porque ele escolheu você para fazer diferença na vida dele. Não dá para tratar de qualquer jeito. E que diferença, né? E que diferença. Então você tem que tratar com muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, é isso. Eu acho que muitas isso, vezes né, é devolver Carla? a dignidade para esse cliente. Exatamente. Acho que é isso nossa live, né? Você teria mais alguma coisa para pontuar? Eu acho que só isso a gente tem que pensar em relação ao direito adquirido também e ver se a gente ajuda o pessoal a refletir sobre as condições para aposentadoria especial que sejam um pouco mais razoáveis, né? Sim. Eu acho que é um momento muito também, propício né? para isso. Lixeiro tem, Sim. Exposição a agentes biológicos, né? Tem tanta Imagina gente, um mineiro né? trabalhar até os 55 anos de idade, que é um pessoal que Nossa. começa jovem. Nossa, loucura, uma loucura, é uma pena. Eu acho que essas lives que a gente está fazendo aí, eu principalmente estou fazendo uma por dia na época de pandemia, né? Tenho Eu acho visto. que isso a gente contribui tanto com a sociedade e contribui tanto com os colegas que querem militar em direito previdenciário que às vezes não têm acesso a gente de uma maneira
fácil, né? Porque a gente está vinculado a algumas instituições. A Carla coordena um curso de pós-graduação em Londrina, eu coordeno um curso de pós-graduação aqui em São Paulo, a gente sempre está em congresso e tal. Inclusive, você é o professor da aula magna daqui, né? Eu vou ter a honra de dar aula lá. No IDCC. Então, assim, as pessoas pagam para nos ouvir, né? As pessoas pagam para nos ouvir, né? Então, assim, aqui as pessoas estão tendo acesso à informação gratuita. Eu estou fazendo questão mesmo, a Carla me conhece há anos, tem vários alunos aqui, eu não guardo carta na manga, e a Carla também não, né? A gente solta mesmo, que a ideia não é criar concorrente, a ideia é de a gente ter mais colegas exercendo a mesma atividade da área profissional, para que ele consiga um êxito lá e eu consiga, dentro de um embargo divergente, subir o processo para o tribunal. Então, acho que aquele advogado que tem essa mesquinharia de não passar para o colega a informação de como ele pode chegar no resultado, é um advogado medíocre, coitado, dá pena até dele, né? Dá pena dele, né? Então, assim, gente, tem que... E eu estimulo todos os meus alunos a partirem para a área científica, porque a gente, advogado, já faz uma grande diferença, né, Carla? Agora, quem está na área acadêmica e advoga faz mais diferença ainda, né? Nossa, Fazer a pós-graduação que vale muito a pena. Voltou, cara, voltou. Você estava paralisado, você ficou muito feia, ficou parecendo um fantasma, a loira do banheiro lá, sabe? não, essa câmera aí, ela mudou a feição do meu rosto. Eu e meu marido tava dando risada aqui antes. Ah, é? Ainda bem que ele vai ver a realidade aí, não vai ficar vendo a câmera, né? Tá certo, pô, tá certo. A gente falou assim, mas Vai... por que aqui tá mais fino e aqui tá... Parece que fez preenchimento labial. A gente ficou assim, ué? Eu não ia perguntar isso, mas eu tô vendo que você tá se foi o marimbondo que picou, o que aconteceu aí com a tua boca, Não, e alguma coisa tá... o pior que presencialmente não tá assim. Entendi. Mas tá bom. Mas olha, gente, eu quero agradecer a Carla em público por ter me feito esse convite. Vamos fazer mais, viu, Carla? Vamos trabalhar mais aí Ó, falaram que você parece uma Barbie, ó. A nossa aluna falou que você parece uma Barbie. Ah, A obrigada. doutora Lígia, que falou que vai me dar um Petrus. Olha só, vai me dar um Petrus, hein? Um vinho Petrus, né? Quem conhece de vinho sabe quanto custa um Petrus. Vou me cobrar, hein, doutora inscrever, eu vou me Lígia? inscrever aí nesses vinhos. Você ganha bastante. Ah, eu ganho muito vinho. Eu vou mostrar minha adega para vocês terem uma noção do tamanho da minha adega. Minha cristaleira aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vivo a vida, viu? Eu não ganho dinheiro, mas eu sei viver a vida, viu, gente? Então, mas eu quero agradecer a Carla pelo carinho de ter me convidado. Vamos fazer mais lives juntos. Eu que Logo eu tô em agradeço. Londrina, vou te convidar para dar uma aula aqui no Damásio também, para a gente ter esse Opa, todo intercâmbio. Acho que prazer. o mais rico dessas lives é o intercâmbio que há de pensamentos regionais. O Brasil é tão grande, cada um. Nós temos a doutora Valesca, que é lá de Rondônia. Imagina como que funciona lá o direito previdenciário. Aqui, acho que esse intercâmbio é muito importante. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Então, vamos nos falando. Vou pedir para a Carla encerrar. Sabe onde que encerra aí o botãozinho? Sim, E sim. lá embaixo tem que ser compartilhar, senão a gente vai perder esse material riquíssimo, hein? Opa, vou já compartilhar com você agora. Então tá bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.